Olá, paz do Senhor, como é que vai você? Eu quero nesta tarde lhe cumprimentar e desejar paz, esperança, saúde, e quero também deixar com você uma mensagem que está no meu coração para que Deus ele possa te abençoar. Em Provérbios capítulo 17, a partir do versículo 27 diz assim: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa-se por inteligente. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Só até aqui, vou usar ainda alguns versículos do capítulo 18, capítulo 17 e 18 de Provérbios. Esses capítulos do livro de Provérbios nos introduzem a uma realidade presente. Os sábios, ou o sábio Salomão, alguns vão crer que Provérbios tenha sido escrito por mais de um sábio, em algum momento outros sábios escreveram, eles escreveram tendo em mente a sabedoria prática e a sabedoria vinda de Deus, o que faz diferença de uma sabedoria humana. A sabedoria que Salomão prega, ela procede do temor ao Senhor. Ele diz que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria é identificada no capítulo 8 como sendo o próprio Jesus, né? Alguns identificam sendo o próprio Jesus que é a origem da sabedoria. E Paulo diz que ele é a sabedoria de Deus. Em Provérbios capítulo 8, diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possui no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável, e achando alegria junto aos filhos dos homens. Então aqui se identifica Jesus como sendo essa sabedoria, ou contendo esta sabedoria que estava desde os tempos eternos. E um dos grandes focos de Salomão, e também do restante do livro de Provérbios, é enfatizar a comunicação como sendo um fator determinativo, um fator definitivo da sabedoria. O que eu falo ou o que eu deixo de falar determina, portanto, se sou sábio. Salomão diz aqui no capítulo 17, no versículo 27 assim: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. A primeira coisa que ele diz é que o sábio ele tem domínio de suas palavras e o seu espírito é sereno. Ele é uma pessoa inteligente por conta disso, ele se controla a si mesmo, ele se domina a si mesmo. E o versículo 28 diz: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. E eu quero trazer isso para os dias atuais. Nós estamos vivendo numa era altamente tecnológica, onde o que eu falo está sendo repercutido em outras cidades, em outros estados, até mesmo em outros países, dependendo do meu grau de alcance. E muitas vezes, por conta desta facilidade que nós temos de transmitir mensagens,
às vezes passamos por tolos. Às vezes emitimos opiniões sem uma reflexão acurada da opinião emitida. Às vezes, em momentos de explosões emocionais, falamos algo que não conseguimos sustentar, que não conseguimos provar. E isso, para Salomão, é uma demonstração de imaturidade, é uma demonstração de tolice. Para ele, o sábio resguarda. Para ele, o sábio contém o conhecimento e guarda as palavras do conhecimento. O sábio não fala a todo momento, conforme Salomão. Em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 19, ele também vai falar sobre isso. Tiago também é considerado o Salomão do Novo Testamento, porque ele fala também sobre os mesmos assuntos que está no livro de Provérbios. O versículo 19 do capítulo 1 diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Isso fala de domínio próprio. Nós sabemos que o fruto do Espírito é amor, e que esse amor ele contém domínio de si mesmo, domínio próprio, e por consequência domínio da própria língua. No capítulo 3 de Tiago, ele fala sobre o poder da língua. Ele fala que a língua ela não pode ser maldição e bênção ao mesmo tempo. Não pode jorrar da mesma fonte água amarga e água doce. Então a nossa língua é muito importante para definir o que nós somos. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Salomão diz que a boca do tolo derrama estultícia, derrama tolice. Então, nós precisamos verificar o que está saindo da nossa boca. Nós precisamos verificar o que é que nós estamos falando, de que forma estamos falando e a intensidade do que estamos falando. Falar a todo tempo é saudável. Falar a todo momento é bom. Salomão disse que não. Salomão disse que das muitas palavras vêm as perturbações, vêm as inquietações. Quem muito fala arruína a sua alma. É isso que ele está falando. Aqui em Provérbios 12, ele diz assim, Provérbios 12, 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Palavras ditas velozmente ferem, machucam, entristecem, mas as palavras que vêm das pessoas de espírito sábio, das pessoas que refletem no que vão falar ou no que falaram, elas são como remédio. São os conselhos de pessoas que experimentaram as agruras, os problemas, os sofrimentos da vida. Então, estas pessoas que já têm embasamento para falar, quando elas falam, elas geram cura, elas geram aperfeiçoamento, maturidade, elas falam e corrigem sem humilhar, elas falam e corrigem sem se engrandecer. Mas o tolo não, o tolo é diferente. O tolo fala para derrubar, o tolo fala para se exasperar, para se orgulhar, para se jactanciar, para se envaidecer. E isso não é sábio. Salomão diz que são palavras precipitadas. É aquela pessoa que precisa falar a todo momento, dar o seu parecer sobre tudo. É aquela pessoa que aparenta saber de tudo. E isso não é sabedoria, isso não é conhecimento, isso não é inteligência. Para Salomão, isso é tolice, estultícia, imaturidade. No versículo 19 do capítulo 12 de Provérbios, ele diz: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Essas são as pessoas que usam a língua para o mal. No versículo 23 ele diz: aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. No versículo
versículo 12, ele diz: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, estas palavras, elas definem os caminhos da sabedoria. Só somos sábios quando controlamos os nossos instintos. Só somos sábios quando retemos o conhecimento, retemos a disciplina, amamos a repreensão. Então, tudo isso revela a nossa sabedoria. E hoje nós estamos diante de muitas pessoas que falam muito, que se expressam muito, mas que curam pouco, que aconselham pouco, que tem muito pouco sabedoria, às vezes nem sabedoria tem, mas elas querem ter o seu parecer sobre tudo. Elas querem definir quem é são, quem é doente, elas querem definir o que é certo e o que é errado. Mesmo que as suas opiniões não tenham nenhum embasamento, nenhum fundamento, mas elas estão falando e a todo momento emitindo opiniões. Então isso pode se tornar muito perigoso. Se você quer viver uma vida sábia, você precisa aquecer as suas palavras no forno da maturidade. Se você quer ser uma pessoa aprovada, você precisa se matricular na escola da sabedoria. Leia Provérbios, leia Eclesiastes, leia os Salmos. Você vai verificar e vai ver até mesmo nos evangelhos que a sua língua ela será a prova da sua absolvição ou da sua punição. Jesus diz em Mateus 12. Então, tome cuidado com o que você emite. Tome cuidado com o que você fala. De onde você traz, de onde você tira o que você fala. Isso é muito importante. Você tira da Bíblia, da ciência, da sua opinião, do seu parecer, ou você cria, você tem uma opinião fortalecida, uma opinião base, você tem uma opinião fundamental. Nem sempre ter um estudo, nem sempre ter uma informação significa saber, significa ter um conhecimento básico. Existem muitas informações que são falsas. Então você precisa ter cuidado com o que você emite, com o que você proclama. Muitas vezes estamos falando o que ouvimos, sem averiguar o que foi dito por alguém. Então isso é muito perigoso, isso é muito sombrio, é muito confuso. Então as palavras, elas não podem causar mais confusão do que já tem. As palavras precisam resolver problemas. Quando você falar, você precisa ajudar. Quando você falar, você precisa curar, conforme Salomão diz. As palavras do sábio são como cura, são como medicina, elas curam. Mas hoje nós vemos até pessoas que contêm um estudo, contêm um nível de conhecimento, que falam sem pensar, que ferem, que machucam. Mas não é o ferir bíblico, porque existe o ferir bíblico, existe a repreensão bíblica. Mas o ferir destas pessoas, às vezes, é o ferir do tolo, é o ferir que profere palavras sem meditar. Salomão diz que como salvas de ouro, como taças de prata e salvas de ouro, assim é a palavra dita a seu tempo, em Provérbios 25. Deixa eu verificar. Provérbios 25, 18, se eu não me engano. Ele fala isso. Diz assim, Provérbios 25, deixa eu verificar o versículo, eu me esqueci do versículo, Provérbios 25. Eu não encontrei aqui na minha Bíblia, eu não me lembro o versículo, mas ele fala sobre isso, se eu não me engano é 24 ou 25, como taças de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25 é 26.
Então, a palavra ela precisa ser dita a seu tempo. Tem um tempo para a palavra ser dita, para ser ouvida. E mesmo assim, nem significa que ela será aceita. Então, a sua palavra ela precisa ser dita no tempo certo, no momento certo. E ainda corre-se o risco de você errar, de você falar como o insensato. Então, que você entenda isto e que Deus te abençoe.